Olá, meus queridos alunos, graça e paz. Que a bênção do Eterno Senhor nosso Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Hoje seria uma aula interativa, certo? Entretanto, o que eu vou fazer? Eu vou ministrar para você aqui um tema. Eu quero te dar um esboço para pregar. Até mesmo porque a minha intenção é essa, é sempre trazer uma mensagem para os meus alunos, é dar mensagem para os meus alunos, para que eles possam colocar em prática, para que eles possam pregar, se desenvolver um ministerial na área da pregação, certo? Então hoje eu vou estar falando sobre as 8 feridas que Abraão abriu no coração de Sara. Alguém pode dizer, mas o senhor gosta de 8, né? O senhor fala sobre os 8 pecados contra o Espírito Santo, o senhor fala sobre os 8 pecados que não tem perdão, agora sobre 8 feridas que Abraão abriu no coração de Sara? Exatamente. E não somente isso, nós vamos fazer uma viagem e conhecer no meio desta viagem algo que é bombástico. Nós vamos tomar o conhecimento que Abraão se separou de Sara e passou 23 anos separado de Sara. Mas pode ficar tranquilo, que eu sei porque você ficou assustado. Ora, Abraão é o pai da fé. Sara é a mãe da multidão, do povão. É o casal elite da Bíblia. Como pode eles terem vivido uma vida separados? É um casal assim extraordinário. Mas você só pensa isso porque foi isso que os pregadores, foi isso que os pastores, foi isso que os nossos pais fez passar na sua cabeça. Só que se você for olhar a história, lendo a Bíblia e não ouvindo o que os outros dizem, você vai ver que Abraão tinha um círculo mentiroso na vida. Pense num cara que mentia. Não, Abraão teve diversos erros, assim como Davi. E mesmo assim, Davi tornou-se o homem segundo o coração de Deus e Abraão tornou-se o pai da fé. Tá? São pormenores que precisam ser analisados e pensados. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o que você vê? O povo estava reunido, o povo estava partindo o pão junto, o povo estava sentado à mesa, no partindo do pão, certo? Só que quando você vai para o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, você descobre a grande hipocrisia que havia ali. Porque os gregos não poderiam se misturar com os judeus, ou seja, era uma panelinha. A panelinha dos judeus, a panelinha dos gregos. Jesus, quando ele subiu, ele disse, ficai em Jerusalém, reunidos, até que do alto sejam revestidos. Ele não mandou ninguém criar doutrina, regras. E a primeira coisa que Pedro fez foi, para ser apóstolo, para ser servo de Jesus, tem que ter visto ele, tem que ter andado conosco. E aí ele começa a criar dogmas, doutrinas, costumes. Automaticamente, fazendo isso, o que Pedro estava fazendo? Ele estava excluindo os gentios, os gregos, nós, do círculo. Pedro teve uma briga com Paulo por causa disso, porque particularmente ele estava excluindo Paulo. Mas entenda uma coisa, todas as vezes que você excluir alguém, que você menosprezar alguém, Deus vai levantar alguém para poder cuidar daquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, para fazer aquela pessoa triunfar. Se você é uma dessas pessoas que foi desprezado, humilhado, excluído de um grupo, saiba, Deus tem coisas novas para você, Deus tem coisas melhores para você. Pedro escreveu muito poucos livros e teve muitos poucos discípulos, mas Paulo teve diversos discípulos, foi o homem que mais escreveu cartas e é um dos mais falados nas igrejas quando se trata de missões, quando se trata de obreiro. É tão tanto que quando se vai consagrar um obreiro, o texto que é lido é o texto escrito por Paulo e não por Pedro. Então, quando você faz uma leitura superficial, você corre o risco de não ter alguns detalhes em mão. Por exemplo, eu tenho alunos que eu sento com eles, pego a Bíblia e vou mostrar versículo por versículo o que significa, o que representa cada versículo. E aí eles começam a analisar e aprender a estudar. Porque quando você vai estudar hermenêutica, você não precisa de muita coisa. O que você precisa? Perguntar quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Essas são as informações essenciais em uma interpretação bíblica. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, entendeu? Então, tá lendo o texto? Por exemplo, vou pegar essa Bíblia aqui, a King James atualizada. Eu sempre falo para vocês que essa não é tão boa, né? Por que eu falo? Porque eu tenho uma, certo?
Então, olha, eu vou pegar ela. Não vou pegar aquela que eu indico para vocês, a King James 1611, não. Eu vou pegar essa atualizada aqui, que não é tão boa, e vou ler com você o texto. Bora fazer o seguinte, eu vou fechar, vou abrir. Saiu em Marcos, capítulo 10. Eu vou ler aqui com você um versículo, só para você ver. Eu vou ler o versículo 10. 10 com 10, tá? Mais tarde, quando estava em casa, uma vez mais, os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Quando eu leio esse texto aqui, para eu entender ele, preciso colocar em prática algumas regras da hermenêutica. Por exemplo, olha só, mais tarde, quer dizer, o texto já está dizendo que não foi pela parte da manhã, não está dizendo que foi o horário, está dizendo assim, mais tarde o quê? Mais tarde a um horário anterior. Que horário anterior? Nós vamos ver agora no próprio texto, veja comigo. Quando estavam em casa, ou seja, mais tarde, quando estavam em casa, uma hora anterior do momento que eles estavam em casa, uma vez mais, quer dizer, teve outra vez, só que agora é outra vez. Olha o texto está vendo? A análise, a observação. Quer interpretar a Bíblia? Primeiro você tem que observar os textos, depois interpretar, explicar e então aplicar. Aí ele continua. Indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Agora, o texto está dizendo aqui, mais tarde, a um horário inferior, na casa, uma vez mais, não foi só a primeira, já havia feito isso antes, agora eles estão fazendo outra, no caso, indagação, sobre o mesmo assunto. Qual assunto? Qual assunto? Para isso, para eu saber qual assunto, eu preciso ler o contexto. E o contexto, o contexto está ou no versículo anterior, ou no capítulo anterior, ou até mesmo no livro anterior. Porque às vezes nós falamos sobre contexto, alguém fala, o que é contexto? Agora você sabe, é o que vem antes e o que vem depois. Neste caso aqui, é claro que é o que vem antes, porque está falando assim, mais tarde. Então quer dizer, mais cedo teve a mesma conversa, o mesmo assunto. E aí ele fala assim, tornaram a perguntar ou indagaram uma vez mais. Quer dizer, já perguntaram de manhã, perguntaram no horário anterior, certo? Sobre o mesmo assunto, ou seja, fizeram a pergunta, mas tá mais atrás, sobre o mesmo assunto, entendeu? Então, essas questões, elas precisam ser analisadas. A questão é que tem pessoas que lêem a Bíblia como se estivesse lendo um jornal, e a Bíblia não é para ser lida, ela é para ser meditada, observada, depois se faz uma interpretação, depois uma explicação, e então aplicação. As pessoas pulam da observação, da interpretação, da explicação e vão direto para a aplicação. Aplicar é a coisa mais simples que faz. Eu pego o texto ali e digo que a arca é Cristo e que veio salvar nós, coisa mais simples. Mas como interpretar detalhes? Tá? Então, hoje você vai ver na prática essa questão. E eu vou falar para vocês sobre 8 feridas que Abraão abriu no coração de Sara, que levou à separação. Passaram 23 anos separados. E eu tenho certeza que não vai ser só uma aula para explicar isso. Nós vamos ter umas 2 aulas. E eu quero que você pegue o seu caderno e anote tudo isso aqui. E detalhe. Quando você for pregar na sua igreja, tome muito cuidado. Porque vai ter pessoas que não vão entender, não vai compreender e pode te apedrejar. Então, eu vou te mostrar na Bíblia, eu vou te mostrar os versículos bíblicos, detalhe por detalhe, para você não ficar com dúvida. Mas, cuidado ao pregar. Não discuta, não bata a boca com quem não estuda. Não vale a pena. Ele não estuda, então o que ele fala é só baseado no achismo, no axiologismo. Ele pensa, ele acha, sabe? E se tem uma coisa que essa pessoa tem mesmo preguiça de pensar. Ele pensa somente, mas ele tem preguiça de pensar, então ele não pensa direito, tá? Então, cuidado, não discuta com pessoas, sabe, que não gostam de estudar. Não baixe o seu nível. O seu dever é pregar a palavra, pregar o evangelho. Se alguém quiser receber, amém. Se não quiser, deixa para lá. Não discuta. Você vai perder amigo, você vai perder o carisma de pessoas. A pessoa chegou e falou que não concorda. Amém, irmão. Fazer o quê, né? É assim. Uns concordam, outros não. O texto está aqui. E ficou para ser interpretado. Não, cada um deixa uma interpretação. Deus abençoe. Não discuta. Fuja dessas coisas. Tudo bem? Eu falo isso para você por experiência. Eu sei o que é isso. Eu já perdi muitos amigos tentando convencer eles de uma verdade a qual eles estavam com os olhos fechados. Jesus disse para os discípulos: eu tenho muito que vos ensinar, mas ainda não é chegar a hora. Tem pessoas que ainda não chegou a hora, vai chegar a hora. Então, apenas se prepare.
esteja pronto, para quando chegar a hora, você está pronto para ministrar no coração dela, tudo bem? Então, eu preparei um slide para você, vou colocar aqui abaixo o slide, tá, para você baixar. Bora, eu quero que você anote. Não deixe de comentar, gente. Deixe seu comentário, eu gostei dessa aula, isso é novo, eu não sabia. Nossa, essa mensagem falou comigo. Nossa, aprendi alguma coisa. Gente, comente alguma coisa, por gentileza, nos ajude. Tá? Se aparecer do lado aqui, ó, ou daqui, um bonequinho, é para você avaliar nosso produto. Faça isso, dê uma nota para nós do nosso produto. Clique nesse rostinho que está aparecendo aí para você e vamos avaliar o nosso produto, tá bom? Então, vamos para o slide. Eu preparei um slide para você. Se você quiser, você pode baixar, mandar imprimir, ou então você pode escrever no seu caderno. Fique à vontade. Tem coisas que eu vou falar na aula que não está no slide, mas você pega o seu caderninho para anotar, tá bom? E ó, vamos para frente. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Pronto, nós já estamos aqui no nosso slide. Eu vou falar bem pausadamente em cada detalhe aqui, que é para você não confundir as coisas. Para depois você não ficar dizendo coisas por coisa, tudo bem? Então, olha só. As feridas no coração de Sara. Nós vamos estudar sobre as 8 feridas que Abraão causou no coração de Sara, tá bom? Então, vamos lá. A escola você já conhece, que é a Escola Teológica Transformados pela Palavra, certo? Bom, agora nós vamos ler esse texto, que é a chave do nosso estudo de hoje. E preste bastante atenção nas partes que estão em negrito, nos comentários que eu coloquei dentro do versículo, tá bom? Veja só. Agora observe nos textos os detalhes de uma revelação bombástica. No livro de Bereshit, capítulo 23, verso 2, que diz: Sara morreu em Kiriat Aba, Hebron, a terra de Canaã, nos carvalhos de Manre. Talvez você não saiba, mas se tinha um lugar que Sara amava, era este lugar. Ela gostava muito desse lugar aqui, tá? Aí continuando. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. A pergunta a ser feita nesse exato momento é: onde estava Abraão? Queridos, entenda uma coisa: nada que está escrito na Bíblia é fruto de um acaso. Tudo tem um porquê. E a questão é: onde estava Abraão? Ou Abraão, porque aqui ele já chamava Abraão, né? Abraão. Aonde ele estava? Porque o texto faz questão de dizer: veio. Ele estava onde? No comentário abaixo eu coloquei assim, ó: às vezes nós lemos a Bíblia de maneira superficial e passamos por detalhes despercebidamente, mas que são profundas revelações. Às vezes alguém quer nos levar nas águas profundas, mas a nossa ignorância nos impede. Oh, meu Deus! Por que eu disse isso? Porque existem muitos, não são poucos, que vivem nadando num seco, dizendo que estão em águas profundas. Entenda uma coisa: quanto mais você pensa que sabe, na verdade, menos você sabe. Quando você vê uma pessoa rotando muita informação, saiba, é apenas informação. Há uma diferença entre formar e informar. Informação demais, ela asfixia. Tem muita gente morrendo asfixiada por ter informação demais. A nossa escola não trabalha só com te dar informação, mas ela trabalha com transformação de alma, transformação de caráter. Essa é a missão da palavra: transformar, gerar vidas, tá bom? Então, você observou que o texto diz: veio Abraão? Porque você vai ver assim, ó: morreu Sara. Está dizendo que Sara morreu. E o que eu entendo aqui? Eu entendo que Abraão e Sara não estavam na mesma tenda quando Sara morreu. Porque senão o texto não ia dizer: e veio. E o que mais eu entendo aqui? Eu entendo que depois do sacrifício de Isaac, Abraão foi peregrinar em outra região. Abraão foi morar em outro lugar. Vamos ver isso no nosso próximo slide. Por favor, preste bastante atenção.
Então veja, nós agora estamos no nosso novo slide, porque agora vamos analisar o contexto. Você já sabe o que é contexto, certo? Agora estamos lendo, ou vamos ler o contexto do capítulo 23. Lembre que eu perguntei para você, aonde estava Abraão? Porque o texto diz que ele veio. Lembre que eu disse para você que nada está por um acaso. Então, vamos ver onde estava Abraão, porque o texto faz questão de dizer, veio Abraão. Vamos lá. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. Observe o grifo. Abraão habitou em Berseba. Abraão tornou a quem? Abraão habitou aonde? É as perguntas que nós devemos fazer, porque você deve conversar com o texto, tá? Afinal de contas, a palavra é viva, você já sabe, né? Eles estavam morando em Berseba e veio Abraão chorar a morte de Sara, em Kiriat Arba, que é onde? O que nós acabamos de ler, que é no livro de Bereshit, capítulo 23, verso 12. Morreu Sara em Hebrom, na terra de Canaã, e viu Abraão lamentar Sara, chorar por ela. Olha o verso 4, olha o que está escrito aqui. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Ele nem fala minha esposa. Interessante, né? Mas, vamos lá. O que diz mais o texto? Diante de mim, diante da minha face. Note o meu grifo, que eu destaquei ali, que ele diz assim, peregrino sou entre vós. Ou seja, ele era um peregrino. Então isso quer dizer o quê? Isso tem a ver com a chamada de Abraão. Abraão foi chamado para ser peregrino. Veja comigo o próximo slide, para eu poder continuar aqui a comentar com você. Nós vamos estudar passo a passo, para você não confundir e não sair falando coisas que eu não falei depois, tá bom? Olha só, com os dois textos que ora acabamos de ler, no caso, Bereshit capítulo 23 e Bereshit capítulo 22, você já notou, já deve ter pegado um ar, se a sua mente for uma mente fértil, o porquê eu disse que Abraão e Sara separou por 23 anos, né? Você já conseguiu notar aí que eles estavam distantes, quando um morreu, um estava morando em Berseba e o outro estava morando em Hebrom, a cidade de Manre, né? De perto da cidade de Manre. Sara amava aquele lugar de Manre, cidade de Manre, aquela cidade de Hebrom, aquela região ali, ela gostava de estar ali. E Abraão era o quê? Era peregrino. Então, observe bem os textos, porque agora vamos para o próximo slide e vamos trabalhando devagar, não acelere. Pois bem, chegamos nesse slide aqui, a qual nós vamos ter um comentário muito top. Veja bem, coloquei aqui para você, o casal modelo referencial da Bíblia, hein? Que muitos pregam como exemplo de casamento. Na verdade, não conhece bem a fundo como foi a vida conjugal desses dois. Ou seja, quem prega que esse casal era um casal maravilhoso, extraordinário, um exemplo a ser seguido, é porque não conhece o fundo histórico. É por isso que eu digo para você, cara aluno, que quando você vai fazer uma interpretação bíblica, fazer uma exposição bíblica, pregar a palavra de Deus, você precisa tomar conhecimento dos contextos, abismos culturais, linguísticos. Compre um dicionário bíblico, compre um dicionário teológico, compre um livro de uso e costume, invista em você. É melhor você, alguém diz que educação é cara, mas na verdade a educação não é cara. Caro mesmo é viver sem educação. Invista em você, compre livros. É melhor você comprar livros que vão te dar conhecimento dos céus, Shamaim em hebraico, do que você ficar jogando dinheiro fora. Você sabe que você sempre joga dinheiro fora, às vezes comprando coisas desnecessárias, que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser em um colapso, em dívidas. Então invista no seu conhecimento. Voltando para o slide. Muitos casamentos hoje estão na mesma condição. Vive de aparência, mas a realidade é outra. Até anda de mãos dadas, né? Porém, só uma capa. É só uma capa.
uma aparência. Conheço casais, e não poucos, que na igreja era uma coisa, mas na casa, quando chegava, era outra coisa. Era um absurdo, tá? Batia na esposa, batia nos filhos, xingava palavrão, inúmeras outras coisas. Agora, volte a câmera para mim, para a gente falar sobre esse assunto aqui. E depois nós voltamos para o slide, tá? Rapidinho. Querido, olha só. Eu conheço inúmeras pessoas que vão para a igreja de mão dadas. Sabe, a mãozinha juntinha, aquela coisinha linda, a aliança mostrando, né? Tira foto, faz questão de mostrar a aliança. Mas que, na verdade, eles não vivem nada daquilo. É só uma aparência para conseguir o que? Posição no púlpito da igreja. É só uma aparência para poder conseguir o que? Uma consagração. É uma vida de aparência. Você já ouviu falar nos hipócritas? Então, Jesus falou muitas vezes hipócritas. E quem eram os hipócritas naquela época? Os hipócritas na época de Jesus eram os homens da máscara. Bem que hoje nós vivemos naquele tempo, né? Literalmente, todo mundo usando máscara. Mas assim como naquele tempo, hoje também vai chegar o dia que nós precisamos tirar a máscara. Os hipócritas, quando chegavam na cidade, a informação que eu estou te dando agora é tratando de abismo cultural. Na cultura, naquela época, os hipócritas eram os homens como se fossem os palhaços de hoje. Eles entravam na cidade, todo com maquiagem, cara, igual um palhaço, fazendo festa. E as crianças gritavam e diziam: olha, os hipócritas chegaram. Esses eram os hipócritas, homens que mascaravam a realidade. Existem muitas pessoas dentro da igreja hoje vivendo isso, mascarando a realidade. Para ser bem sincero para você, eu tenho uma giriza. Eu não gosto muito quando eu vejo um casal que vive assim, ó. Vive assim, ó. Oi, meu amor. Oi, meu bem. O meu marido, o meu esposo, o meu bem, a minha vida, o meu doce de corpo. Gente, sinceramente, eu tenho desconfiança desse tipo de casal. Eu tenho uma ligeira impressão que eles não vivem nada daquilo ali. É só uma aparência. Eu não gosto nem de estar perto. Porque, olha, eu vou te falar por experiência própria. Experiência própria. A maioria dessas mulheres que fica com essa melosidade todinha são as primeiras a optar por um divórcio. São as primeiras a ser as maiores causadoras de problema dentro do casamento. Elas são as primeiras a ser as mais difíceis de compreender o marido. Elas são as primeiras a colocar obstáculo, pedra de tropeço no ministério do marido. E por que eu estou falando isso? Por causa do próximo passo que nós vamos estudar, que nós vamos falar agora no slide, tudo bem? Então, vamos para o slide porque tem mais coisas que eu preciso falar com você. Eu só queria te explicar esse aqui. E deixa eu te contar uma história aqui antes de ir para o slide. Um jovem, um casal, mudou-se para uma casa e colocou assim no muro da casa: aqui mora uma família de Deus. Só que eles brigavam muito, xingavam muito, era panela, era quebradeira, era tanta coisa que acontecia, que um dos vizinhos teve a ideia de ir lá e escrever logo embaixo: mas foi alugada para o diabo. Será que o que você fala condiz com a realidade? Eu estou te dando esta mensagem para a família. Eu estou falando aqui para a família. Eu estou falando essa mensagem aqui para você pregar e para você viver. Então, preste atenção nos detalhes. Será como tem sido o seu casamento? Que tipo de casamento você tem vivido? Que tipo de família você tem proporcionado?